Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao episódio do WDC Talks, onde a WDC traz sempre um convidado especial, alguém para falar com vocês sobre tecnologia, sobre negócios, sobre projetos bacana, para que você fique bem informado e possa ser um parceiro da WDC muito especial também. Hoje nós temos aqui um convidado especial, que é o Renan Soares, da Axis. Bem-vindo, Renan. Obrigado. Eu, como vocês sabem, sou o Vanderlei Rigatieri, CEO da WDC. Tenho o maior prazer de fazer hoje um programa voltado para um tema muito especial, que são as câmeras de segurança, de vigilância de uma usina solar. Como vocês sabem, o Brasil tem um potencial enorme, tem muita usina solar implantada e normalmente essas usinas ficam em lugares afastados, né? Até por uma questão de economia, né? Da área. E isso leva a uma preocupação dos investidores de como manter esse parque solar protegido, né? Contra invasão, contra roubo, né? E proteger o seu patrimônio e manter essa usina funcionando sempre. Então, para falar sobre isso, a gente está aqui com o Renan e contar um case especial que a gente fez em conjunto, né? Foi uma parceria da Axis como fabricante, da WDC como distribuidor, da AEON, um integrador, que é do nosso amigo Falcão, lá do Rio de Janeiro, e que conseguiu integrar uma solução completamente moderna, diferente do que tem no mundo inteiro. Praticamente, vocês vão conhecer aqui um case brasileiro, que é o primeiro case mundial a usar esse tipo de tecnologia que a gente vai falar aqui. E eu quero sempre lembrar a todos os nossos ouvintes, né, que a gente tem aí um podcast semanal. Normalmente a gente solta nas terças-feiras. Você pode ouvir no Spotify, procurar lá o WDC Talks. Temos também no YouTube, né? E a gente espera cada vez mais receber de vocês feedbacks, né? Gostaram, não gostaram? Que temas vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para você? Eu agradeço sempre aos nossos parceiros que possibilitaram essa sala de podcast, né? A Logitech, a LG, a Shure e a Yamaha. Que eu sempre falo assim, a Yamaha, coitada, ela nunca aparece, né? Porque ela está ali nas mesas de som ali pilotadas pelo nosso amigo Tiagão. Mas vamos lá. Vamos, em primeiro lugar, apresentar o nosso convidado, que é o Renan Soares. Né, Renan? Isso aí. Eu queria que você usasse aí... Seja bem-vindo. Obrigado. É muito legal ter você aqui contando esse case, que você participou desde o início da elaboração do projeto, né? E pode dar detalhes aí de como que a gente montou essa solução inovadora, primeiro case mundial dessa usina que a gente vai falar. Antes de mais nada, se apresente aí para os nossos ouvintes, conta um pouquinho de você, da sua carreira, e depois a gente entra no nosso assunto aqui. Com certeza. Obrigado, primeiramente, pelo convite de participar desse podcast, né? Acho que é muito interessante a forma como vocês abordam a tecnologia. E, bom, sou Renan Soares, sou gerente regional de vendas da Axis. Eu atendo Sudeste e o Centro-Oeste, junto com toda a equipe da Axis. Trabalho já no mercado de segurança eletrônica há mais ou menos 12 anos, né? Tive meu primeiro contato com a Axis também há 12 anos, mas na parte de distribuição. E aí, mais ou menos uns 3 anos, eu já estou na Axis atuando diretamente com atendimento aos integradores e alguns clientes finais. Legal, muito bom. Pessoal, eu vou contar aqui um case de uma empresa que é uma organização muito grande, muito forte em energia renovável,
né, é a Elera Renováveis, o case. Esse é um case que finalizou em 2022, né, a implantação dessa usina. É uma usina no Ceará, né, e que tem aí geração de 360 megawatts de potência. Isso dá para você alimentar aproximadamente 250 mil residências, né, com essa energia gerada por essa usina. Para vocês terem uma ideia do tamanho disso, é um perímetro de mais de 13 quilômetros, né, para você dar uma volta inteira nessa usina. Essa não é a usina maior deles. A gente está fazendo agora o mesmo projeto para a maior usina solar, talvez do mundo, né? 1.3 gigawatts. Né? Isso, 1.2 gigawatts. 1.2 gigawatts, que está aí sendo implantada em fases, né? É a usina de Janaúba, né? E que a gente está junto com eles, né? Fazendo o mesmo projeto. Eu acho que esse é um projeto inovador, né? E eu queria perguntar para você, Renan, inicialmente, o que levou, né, o cliente final, a Elera, né, a optar por essa solução que a gente ofereceu para ele? Primeiramente foi um trabalho muito forte do nosso parceiro, a E.ON, e em conjunto com outra empresa de tecnologia de fibra sensitiva, que é a FFT, em que eles entenderam a tecnologia, eles entenderam o potencial que tinha e o potencial também de trazer redução de custo para o cliente final. E aí, em conjunto com a Elera, junto com a Axis, a gente iniciou um projeto lá atrás de integração das tecnologias, que ainda não existia. A FFT é uma empresa australiana. E a Axis começou a conversar, a desenvolver essa integração inicial, né? E aí, com isso, o cliente Elera também começou a escutar muito da gente, entender a mensagem. Então, nós fizemos o cálculo de MTBF dos produtos, da solução, e a gente chegou numa conclusão que era mais de 25 anos que o cliente teria essa solução. Funcionando. Né? Normalmente, uma usina solar tem um prazo de vida útil aí bem alto, né? Exato. De 20 a 25 anos, né? E o que eles menos querem é, de fato, uma solução que possa dar problema. Porque imagina, como você falou, eles estão afastados, né, dos grandes centros. Sem dúvida. Então, para chegar em Alex, que é a usina da Elera, era mais... Pegava um avião, do avião até o Ceará, do Ceará pegava mais um carro, mais 4 horas e meia. E aí, lá dentro, você ainda tinha que percorrer quase 13 quilômetros. Então, o que eles menos querem é uma solução que tivesse problema. Claro. E aí, eles já tinham outras soluções. A Elera, ela tinha um padrão, né, no mercado de usar câmeras atrás de câmera para proteção perimetral, com analítico, que gerava, às vezes, um certo nível de falso alarme. E foi aí que começou a nascer esse projeto com a fibra sensitiva aterrada ao solo, com integração por GPS. A fibra sensitiva ela já é uma tecnologia utilizada, mas o diferencial da Axis e da FFT foi a entrega da coordenada de GPS para a câmera. Então ela não teria que fazer uma varredura de uma zona. Ela teria que ir direto ao ponto que estava sendo quebrado o perímetro. É interessante, porque quando começou esse projeto, né, dessa tecnologia tradicional que se usa em plantas solares, você vai colocando câmeras uma atrás da outra, como você está dizendo, numa distância de aproximadamente 50 metros. 50 metros. Quer dizer, se você pegar esse perímetro de 13 quilômetros, nós estaríamos falando da instalação de mais de 270 câmeras, né? Isso é muita câmera, né, para você instalar, para conectar todo esse grupo de câmeras, né? E isso daria um custo muito mais elevado, né? Porque você teria uma câmera vigiando um perímetro, uma área de 50 metros, né? Com provavelmente um iluminador infravermelho também para cada câmera, né? E essa solução que foi empregada, ela é super inteligente, né? Porque muita gente já deve ter ouvido falar dessa fibra ótica que você enterra no chão
e se alguém passar, ela vai alarmar ou vai emitir um sinal falando, olha, ultrapassou o perímetro. Isso já é uma tecnologia usada há algum tempo, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E essa novidade que o Renan está falando é super interessante, porque conseguiu-se mandar um sinal exatamente do lugar onde foi cruzado o perímetro, né? Georreferenciado. Exato. Né? Essa que é a grande sacada aí para a inteligência do sistema. Exato. E o gap, Vanderlei, são 3 metros. São 3 metros de gap, então você tem exatamente... É um erro aí que ele vai dar de 3 metros. 3 metros, então você tem uma posição muito mais precisa, né, da possível invasão, e você é muito mais assertivo, porque as câmeras uma atrás da outra, você tem uma série de custos. Custo de cabeamento, custos de operação. Imagina um operador ver 270 câmeras ali. Ó, o cara, ele vai dormir, né? Custo de armazenamento, custo de energia, né, para fazer alimentação, resfriamento de tudo isso. Então a Axis ela trabalha muito disso, né, na redução do total do custo do projeto, entender e entregar uma solução rentável para o cliente e que vai atender no longo prazo. Então trabalhamos bastante, e para esse perímetro que seria 270 câmeras aproximadamente, a gente entrou com 16 câmeras. Essa é a grande sacada, quer dizer, pensa sempre no seguinte, né? Eu sempre falo que é o lema da WDC, né? A tecnologia tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas ou melhorar a eficiência das empresas, né? Então, toda vez que você tem uma tecnologia super avançada, ela só vale se ela realmente fizer muito melhor do que a tecnologia anterior, né? Quer dizer, você trocar 273 câmeras fixas aí que você teria, né, por 16 câmeras móveis de alta performance, né, que podem cobrir a mesma área, o mesmo perímetro, né, gastando muito menos energia, né, porque para alimentar 273 câmeras, tudo bem, eles são geradores de energia, mas como é que eu vou te dizer? É uma solução ESG, né? Quer dizer, você está diminuindo o impacto ambiental. Usando também, eu imagino, né, Renan, você pode explicar um pouquinho melhor para a gente? Quer dizer, quando você tem 16 câmeras instaladas, cobrindo essa área, eu imagino que você vai ter que ter o uso de iluminadores infravermelho de alta, vamos dizer assim, distância, né? Imagino que lá eu não me lembro se são iluminadores de 400 ou 500 metros, né? Que faz com que a câmera consiga enxergar também à noite, né? A câmera utilizada foi, no caso daquela época, era a Q6215, que é uma câmera, uma das mais robustas hoje do mercado de segurança. É uma câmera que tem certificações do Exército, padrão de corrosão NEMA 4X. E atrelada a isso ela tem um IR de 400 metros. 400 metros. Só que na prova de conceito de Alex, a gente fomos para um lugar super isolado, né, do mundo. Escuro. E na prova de conceito ela chegou até 500 metros. Caramba. Então dali a gente já tinha informação de posicionamento de cada câmera. Entendi. Então o integrador ele posicionou a câmera a cada 500 metros, né? E conseguiu cobrir o perímetro ali quase todo com essa quantidade reduzida de dispositivos. Excelente. Então, outra coisa que você falou que é extremamente importante, questão do ESG. Imagina para 270 câmeras a quantidade de cabo de cobre, tubos de PVC. Então, a gente reduziu quase 2 toneladas de cabo de cobre. Então, para a Elera, isso foi sensacional, um case que é verde, né, pra gente. Então, que faz todo sentido para uma empresa de energia renovável como eles, né? Exato. E desse case, Vanderlei, a gente foi tanto sucesso que a gente replicou por causa de Janaúba, que, como você falou, é uma das maiores do mundo. E nesse case, a gente já está na 5ª fase, que são quase 100 quilômetros. Caramba. Então, perímetro de 100 km. Perímetro de 100 Mas está sendo implantado em fases. Em fases, exato. Então, das 10 maiores usinas hoje solares do Brasil, a gente está em 5. E fazendo proposta para mais 3.
É isso aí. Então, é de fato assim um case que nasceu, a gente brigou por ele e hoje virou uma referência no mercado de energia solar. Então, outra coisa, né? Você imaginar, né, que esse cliente, a Elera, só para dar uma ideia dele, da empresa, né, ela tem 42 usinas hidrelétricas, né? Tem aí 31 parques eólicos, fora essas usinas solares. Exato. Então, é uma empresa extremamente, vamos dizer assim, de porte, né? Que entende desse assunto e fez essa opção pela nossa tecnologia. Isso faz com que a gente fique muito satisfeito de ter trazido, né, para o Brasil uma engenharia, né? Que isso envolve não só o produto, mas teve muita engenharia, né? Como você falou da prova de conceito, né? Provar para o cliente que aquilo funciona, né? Exato. Que essa é outra... o brasileiro tem muito de Santo Tomé, né? Querer ver para que crer, né? Eu acho que esse trabalho em conjunto aí da Axis como fabricante, da Aeon como integrador, da gente como distribuidor, os outros fornecedores, né? A FFT, o software que está sendo usado é da Digiforte, né? Para monitorar. E isso tudo é monitorado remotamente, né? Exato. Então essa é a parte interessante, quer dizer, você tem um patrimônio desse, né? Que você imagina essa quantidade de... A gente que também vende as usinas solares, né? Infelizmente essa não foi a gente que vendeu, seria ótimo uma usina desse tamanho, né? Mas a gente sabe qual é o patrimônio que se emprega ali, né? Sim. Você tem... a gente tem imagens de roubos de placa solar. Outra coisa que você disse é o cobre, né? Quer dizer, pô, todo mundo olha lá e fala assim, pô, tem muito fio ali, tem muito cabo, e isso pode ser um atrativo para o bandido aí, né? Para quem queira invadir, né? E o que é caro também para essas empresas é justamente elas ficarem inoperantes ou ter alguma avaria na placa solar que não vai gerar aquela quantidade de energia suficiente. Uhum. Então, de fato, quantidade de cobre chama muita atenção, quantidade de dispositivos chama muita atenção. Então, foi isso. E o que a gente usou também para ajudar na operação foi a parte de sonorização também da Axis. Sem dúvida. Que há estudos já no mercado, isso já é algo já provado, que ela reduz até 70% de uma possível invasão. Então, hoje o operador dentro da Alex, ele opera, ele opera só aquilo que de fato é importante. Uhum. Porque também tem estudos que a pessoa ficar monitorando um monte de câmera, 20 minutos não é ineficiente. Não é eficiente. Você tem que ter a análise do dado, a informação, né? Alguém... Exato. Alguém não, mas um sistema, né? Uma inteligência para que ajude o operador a tomar a decisão. Exato. E você tocou num ponto interessante, né? Que uma das coisas também que foi usada da Axis, que pouca gente talvez saiba, né? É o sistema de sonorização em rede, né? Exato. Então você tem lá as cornetas, como dizem os especialistas, né? A gente fala alto-falante, né? Mas são as cornetas, né? Que o operador pode emitir um alarme, né? Para assustar quem está invadindo. O operador pode falar também remotamente, né? Isso. E isso pode ajudar não só em caso de invasão, mas em caso de manutenção também, né? Quer dizer, você tá monitorando o que está acontecendo dentro desse parque enorme aí, né? Exato. E remotamente você pode ajudar e orientar, né? E o operador, o sistema ele fica um sistema autossuficiente, né? Então o sistema ele está vendo, ele está analisando, teve uma quebra de perímetro, ele já toma uma ação. E o ser humano ele vai ver aquela ação que está sendo tomada. Então às vezes ele pode deixar uma mensagem pré-gravada na corneta, mas ele viu que não teve efetividade, ele pode ao vivo pegar um ramal, ligar para a corneta como um SIP e falar, ó, você de camiseta preta, eu tô te vendo, a polícia já foi acionada, e isso causa muito mais impacto. Claro. Né? Claro. Então, de fato, o uso hoje do som das cornetas está presente em quase 100% dos nossos projetos de perímetro. É um uso que eu vejo não tem volta,
Então, e muitas pessoas colocam N situações, colocam cachorro latindo, barulho de fogos, polícia chegando, mensagem gravada, mas vale tudo, acho que na hora de proteger aquele seu patrimônio, né? Que legal, muito legal. Esse negócio que você está me contando aqui lembra de um projeto que a gente fez há muitos anos atrás, numa cidade aqui do interior de São Paulo, e que tinham as câmeras tagarelas, né? Foi muito interessante, porque como era uma cidade monitorada, e a gente tinha, nós colocamos, como era tudo IP, né? Repara o seguinte, você é novinho, você não sabe, mas no começo era tudo a câmera analógica, né? E aí, quando a gente começou a vender as câmeras IPs, o pessoal que montou a cidade falou, pô, mas isso aqui é IP, eu posso ter um ramal, como se fosse um ramal SIP, né? De telefonia VoIP, né? Lá, claro, pode pôr. E aí ele colocava um alto-falante, uma corneta, embaixo da câmera. E o operador falava, ô, você do carro azul aí, você tá em cima da faixa, né? E aí saiu na televisão as câmeras tagarelas, né? Que era o apelido. E esse é um modelo que hoje está sendo muito mais utilizado como uma ferramenta importantíssima no controle de invasão, né? Não só na proteção perimetral, no controle de invasão é disparado o mais utilizado, mas também na eficiência e operação. Então nós temos grandes players que utilizam também as cornetas para passar mensagens de segurança, então utilizar a EPI. Teve um projeto recente que passou na televisão também, que chamaram de... não plataforma, onde passa o pedestre por cima da via. A passarela. Passarela inteligente. Tá. Então, quando a pessoa chegava próxima ali da passarela, às vezes a pessoa atravessava por baixo, né, ao invés de pegar a passarela, e aí a passarela tinha uma corneta falando, respeite a vida, atravesse pela passarela. Então, hoje o uso do áudio ele se tornou tanto para segurança, quanto para eficiência, quanto para operação, né? Que legal. Então, como você falou, lá atrás eram as câmeras tagarelas. Agora hoje... é tudo tagarela, tudo, né? tagarela. Tudo tagarela. Tudo tagarela. Muito legal, mas é importante dizer para vocês, né, que a Axis, que é pioneira, né, nesse mundo de câmeras IP, né? Eu me lembro muito bem quando a gente começou a distribuir a Axis aqui no Brasil, há muito tempo atrás, que era, como a gente falou, câmera IP demorou um certo tempo para ser aceita no mercado de segurança, né? A gente lembra que, eu me lembro muitas vezes que a gente fazia apresentação e o integrador falava assim, câmera IP, mas é IP roxo ou IP amarelo, né? A gente brincava, né? Eu falava, não, e aí o pessoal fala assim, mas vem cá, vai sair um cabinho UTP, para cada câmera sai um cabo para ligar lá no NVR. Não. Tem um switch, tem uma rede, né? Então, todo esse processo foi um processo de aculturamento do mercado. Hoje não tenho a dúvida, todo mundo já sabe disso, usa a câmera pela internet, né? Própria da sua casa, vigilância e tudo mais. Mas a Axis sempre foi uma empresa que trouxe bastante novidade, né, no segmento de vigilância, de segurança, né? Então, conta um pouquinho mais, quais os outros mercados, né, que vocês estão atuando hoje, que tem foco, né, que você podia contar aqui para os nossos ouvintes? Sem dúvida. A Axis ela foi pioneira, né, nessa linha de soluções tecnológicas, né? Hoje a Axis ela não se enxerga como uma empresa de segurança, mas uma empresa de inteligência, de telecom, de TI, né? Voltado muito para o TI. Então tem muitas tecnologias embarcadas nos nossos dispositivos que não só atendem o nosso mercado de segurança, mas ele atende toda uma variedade de verticais. Hoje a gente tem 5 verticais focos, principalmente infraestrutura crítica, que é onde entra a parte de energia solar. Nós temos a parte de transporte, então portos, aeroportos, rodovias. Nós temos a parte de indústria,
Então a gente está muito presente tanto na parte de segurança da indústria, mas como operação. Então a gente usa bastante. Retail, né? Varejo, né? Varejo, exatamente. E papel e celulose também. Ah, que legal. Exato. Então Muito nós bom. temos basicamente essas 5 verticais. Fora as outras também, que a gente atua também, mas que a gente gasta tempo, que a gente gasta energia, que a gente aloca os nossos recursos, são nessas verticais focos que a gente segue. E aí é onde a gente também entende que o integrador entende o valor, né? O Brasil é uma economia emergente, né? Então, às vezes, a gente é muito drivado por preço. E quando a gente consegue mostrar o valor da Axis, mostrar os diferenciais, quando o cliente se coloca à disposição de ouvir, aí a gente consegue passar a nossa mensagem. Nós usamos muito o centro de experiências da Axis, né? O Axis Experience Center, para mostrar todas essas tecnologias, não de forma em PowerPoint, né? Em datasheet, tudo. E a gente mostra, de fato, elas funcionando. Então, esses são os mercados mesmo que a gente atua. Você falou um ponto muito importante, né? Porque a gente tem, até por causa do tamanho da carga tributária brasileira, né? Sempre teve uma busca muito grande para comprar pelo menor preço, né? E a gente que aqui na WDC começou há muitos anos a oferecer um modelo de OPEX, né, de locação, eu sempre falo que a gente desbravou uma barreira, né, que tinha do cliente querer sempre o mais barato. Né? Quando ele consegue pagar isso mensalizado, né, em 60 mensalidades, né, aí muda um pouquinho de figura. Porque você vai querer um produto com altíssima confiabilidade, né? Quer dizer, não é mais o barato, né? Porque você vai ficar com esse produto locado, né, instalado lá no cliente, precisa estar funcionando, né? Precisa ter disponibilidade. Não adianta nada você ter uma câmera de segurança, um sistema de vigilância que você não confia se ele vai estar funcionando quando você precisa. Eu sempre falo isso, né? É que nem seguro de vida, né? Você não pode ter um seguro de vida ou um seguro de carro que quando você precisa, mas isso aqui não cobra, então você tá se enganando, né? E a gente percebe que a parceria com a Axis sempre foi muito importante por trazer essas novidades, né? Trazer, por exemplo, os analíticos já embutidos na câmera, né? Que foi uma evolução enorme, né? Porque, lembra, antes todos os analíticos tinham que ser processados no servidor. Então, cada vez você precisava de um servidor monstruoso, mais potente, né? Para tratar todos esses alarmes, né? Contagem de pessoas, invasão de área. E aí a inteligência foi migrando para o dispositivo, né? Isso mudou muito a forma como você desenha seu sistema de segurança, né? Sem dúvida, cada vez mais, Vanderlei, os clientes pedem mais inteligência. Pelo aquilo que a gente estava falando, o operador humano, quando você tem muitas telas na frente dele, ele acaba perdendo a eficiência, né, do monitoramento. Então, recentemente, um cliente final fez um estudo do MBA dele, me compartilhou que o ser humano ele só fica 20 minutos na frente da tela com uma eficiência alta. Então a Axis ela tá drivada muito para esse lado de seguir trazendo mais inteligência para os dispositivos. Hoje a Axis ela não é só mais uma empresa de câmera, mas nós temos uma solução de ponta a ponta. Então hoje a gente consegue entregar tanto a parte de software de gerenciamento, a parte de gravação, a parte dos switches, a parte das câmeras, sonorização. A gente entrega um sistema operacional para o cliente 100%. Legal. E com total inteligência, total eficiência. Então nós temos muitos analíticos que são gratuitos hoje para os nossos clientes. Alguns são licenciados, mas a grande maioria, como detecção de objetos, classificação de carros. Então vamos supor que uma agência bancária quer saber se uma moto ficou muito tempo parada na frente da agência. Ela gera um alarme para a central de segurança. Então você consegue tomar algumas ações antecipadas antes de acontecer um possível sinistro. Então hoje a Axis está indo muito por essa linha de inteligência. A Axis, como você falou, é pioneira no mercado de tecnologia. Ela foi pioneira na parte de compressão de imagem,
pioneira na parte de compensação de luz, pioneira na parte de estabilização, pioneira nas limpezas das câmeras, né? Com o dog shake, né? Que a gente chama que é o speed dry, né? Mexer as câmeras. Então, de fato, a Axis ela vai muito para esse lado e para o futuro tem bastante coisa que está vindo de inteligência. Você falou também muito nessa questão da alocação. Isso ajudou muito o mercado, né? Muito, porque muitos clientes passaram a utilizar boas soluções, de fato, com a facilidade de você não trabalhar com um aporte muito alto de financiamento. Um investimento inicial muito forte, né? Às vezes colocar na mensalidade de OPEX, né? Às vezes colocar na parte de serviço. Isso ajudou muitos projetos, né? A viabilizar muita coisa. Muita né? coisa. E aí foi o que você falou. Quando você trabalha num projeto de 5 anos, você quer uma solução que vai te trazer pelo menos... dor de cabeça, né? E pelo menos uma garantia de 5 anos. É isso aí. Né? Que a Axis todos os produtos têm. O que eu sempre falo, quando a gente está fazendo, está vendendo, está oferecendo uma tecnologia mais avançada, é para o usuário fazer o que o americano chama de TCO, Total Cost of Ownership. Muitas vezes as pessoas não entendem o que é isso. O que é isso, né? Na realidade é você fazer a conta do custo total da sua propriedade, que não é só a compra do produto, é a facilidade de instalação, é a facilidade de manutenção, é a durabilidade daquele produto. Porque pensa o seguinte, você vai lá e coloca uma câmera numa rodovia, que a gente tem várias aí instaladas e tal. Se ela der um problema, cara, quanto custa para você mandar um caminhão Munk lá para mexer naquela câmera, tirar ela lá de cima, desinstalar? Muitas vezes você está numa cidade, você vai parar o tráfego para trocar. Então, na verdade, eu sempre falo para os clientes, para os integradores, né? Não pensem pontualmente. Pensa no que vai acontecer ao longo de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Porque realmente você vai ver que esse produto com mais inteligência, com mais durabilidade, né? Pensa nas PTZs, né? Nas câmeras móveis. Você tem um componente mecânico importantíssimo, né? Então, esse tipo de educação na hora de tomar a decisão por que tipo de produto que você vai usar é importantíssimo, né? Sem dúvida. Hoje na Axis a gente tem uma divisão que só fala sobre TCO. Só fala sobre TCO. Uma vez por semana a gente tem reuniões para falar sobre TCO e a gente trazer como que a Axis pode ajudar os nossos clientes a reduzir custos e otimizar processos. E a gente começa muito na parte de economia de banda, que hoje é o nosso maior trunfo, digamos assim, que a Axis é o que menos consome e num país que 1 terabyte é muito caro, né? Então, a gente tem esse trunfo na manga, mas foi o que você falou, não olhar só dispositivo por dispositivo, mas você olhar num macro, então, quantidade de energia que você vai gastar e pensar, obviamente, na quantidade de câmeras que você está usando. Então, por exemplo, se eu vou consumir com uma câmera, é uma coisa, mas se eu for consumir 1000 câmeras, sem dúvida, quanto que eu vou ter que gastar de tempo para configurar as câmeras, manter o firmware atualizado? Então, mão de obra para fazer isso, né? E isso tudo influencia também, que às vezes os nossos integradores, a gente educa bastante eles, que isso reduz a margem dele. É isso. Isso reduz a margem dele. Então hoje a Axis, além de todos os produtos que ela traz para os nossos parceiros, ela disponibiliza ferramentas que ajudam no dia a dia. Então nós temos uma ferramenta de desenho de projetos, nós temos uma ferramenta de gerenciamento de produtos, que você consegue ver até quanto tempo de garantia tem, que é o Axis Device Manager. E são ferramentas gratuitas. Que a gente fez até um TCO que para 200 câmeras, se a pessoa não usasse o Axis Device Manager, ela gastaria 106 horas. Com o Axis Device Manager, 33 minutos. Caramba! Para atualizar firmware, instalar aplicativo. Então, a Axis ela busca muito ensinar o mercado para de fato ter essa visão holística, né, do projeto, ter a visão geral e não só dispositivo por dispositivo, mas ter uma visão que vai te trazer economia no final do contrato. E quando você fala em economia de tempo, né, não é só tempo é dinheiro, sempre, né? Sempre. Mas quando eu falo de economia de tempo, eu sempre penso na satisfação do usuário.
né? Quando você consegue resolver um problema muito mais rápido, quando você consegue trocar o produto mais rápido, quando você tem uma identificação do problema mais rápido, que muitas vezes, né, o grande problema, né, quando a gente está trabalhando com tecnologia, não é nem resolver o problema é identificar o problema, né? Então, isso tudo vai melhorar muito a satisfação do teu usuário, né? Então, eu sempre falo que você tem que pensar sempre no longo prazo para saber o seguinte: esse produto está melhorando a experiência do meu usuário final, do cliente lá na ponta, né? Ele está... Eu sempre falo também outra coisa. Quando a gente faz infraestrutura ou produto que não é o core dele, né? Ele nunca lembra. E se ele não lembrar, é perfeito, né? Quando você não lembra que a infraestrutura existe, tá tranquilo. O problema é que quando você lembra, é o seguinte: puta, deu problema aqui, deu problema ali, quebrou aqui, não sei o que ali e tal. Quando você tá rodando sozinho, você fala assim: caramba, nem lembrava que eu tinha câmera aqui, né? Uhum. E quando eu preciso da imagem, eu tenho, né? Essa que é outra informação super importante. Você já... eu falo que hoje a maior parte das empresas que se acostumou a fazer vigilância e segurança, ela considera aquela possibilidade de acessar a informação como dada. Não, eu vou lá e vou pegar a imagem. Pô, quando você vai lá e não tem a imagem, tem alguma coisa que aconteceu, isso é uma aberração, é um problema, né? Esse é o custo caro. Esse é um custo caro. Esse é um custo caro. Então imagina que nem você falou numa rodovia. Pô, preciso desinstalar uma câmera, tem que alugar MUC e tudo. Mas imagina ter um acidente fatal. Que você não tem a imagem. E você não tem. Então esse é verdadeiro o caro do projeto. Não o caro é a câmera, a infraestrutura. Esse é o caro do projeto. Então... Assim, a gente está mais acostumado, né? O brasileiro começou a pôr mais câmera, né? Sim. A gente olha na televisão agora, sempre que acontece alguma coisa, pelo menos tem alguma câmera do vizinho, da rua que vê. Agora, eu fico muito desapontado com muita imagem que aparece na televisão, nessas coisas que são assim... Cara, a gente que é do RAM fala: caramba, que porcaria de câmera que esse cara tá usando na casa dele, né? Você não tem identificação nenhuma, você não consegue ver a placa do veículo, né? Você vê assim, malemar um vulto, né, que apareceu e tal. E já é uma informação, já Sim. é um caminho, né? É um caminho. Mas eu falo assim, como as pessoas às vezes não dão valor, né, para esse tipo de qualidade da imagem, né? Você poder olhar aquilo gravado, recuperar e ter uma nitidez excelente. Exato. Isso vai ajudar muito, né, na identificação, né? E até pouco tempo atrás, né, as gravações, que você falou, elas eram feitas por detecção de movimento. Sim. Sempre foram feitas. Até hoje tem muita gente que faz. Só que a gente teve um caso de um cliente do ramo logístico e levou essas câmeras com alguns cortes, né, por causa da detecção de movimento, para a polícia. A polícia questionou quem tinha adulterado o vídeo. Então, hoje a Axis, com as tecnologias de compressão, as câmeras elas têm tecnologia suficiente para identificar a ação na cena e aumentar ou reduzir a quantidade de fotos por segundo. Então a gente não grava mais por detecção de movimento. Esse ponto que você falou é super importante, porque a detecção de movimento lá atrás, ela veio justamente para que você economizasse HD, né? Exato. Storage, que hoje é barato, vamos dizer assim, barateou esse custo, mas ela trouxe um problema sério com isso, né? Porque você tem cortes, né? Exato. E essa tecnologia da Axis de compressão inteligente, de você diminuir o frames por segundo, enquanto não tem movimento, mas você tem a imagem, Exato. né? Tem continuidade, ajudou muito nesse processo, né? E sabe quantos por cento que é o Zipstream, né? O Zipstream ele consegue economizar frente a outras marcas do mercado? Não sei. No mínimo 50%. Pô, isso é fantástico. Quando você tem aí centenas de câmeras, né? Você está fazendo uma redução enorme aí no teu... A gente tem câmeras que é muito mais. Tem câmeras que chegam até os números de 273% de diferença.
Mas na média ali, com as principais marcas do mercado, a gente consegue economizar 50%. E o melhor, né? Entregando um vídeo totalmente íntegro, 100% de gravação, que você não vai ter cortes, né? E o melhor, você consegue gerenciar. Você consegue falar... Por exemplo, saiu agora uma normativa da Coana, agora que eu digo, mas é recente, mas é de 2022, que ela fala que no mínimo frame, a câmera tem que fazer 10 frames. Mas você pode gerenciar mínimo e máximo. Tá. Então isso a Axis ela consegue fazer na câmera. Tá. O que também reduz a carga em cima do servidor. Perfeito. É isso aí. Então isso é interessante esse ponto para a gente trazer economia de novo para os nossos clientes, né? Num olhar de TCO. Muito legal. Poxa, foi um papo maravilhoso aqui, Renan. Porra, lembrou assim de coisas aí do começo aí, né? Que a gente viu aí, falou. Trouxe um case super interessante, totalmente integrado com o que a WDC está fazendo hoje, né? Hoje a WDC tem a divisão de segurança eletrônica, tem a divisão de energia solar, né? Tem a divisão de cibersegurança, que é um outro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado quando põe um sistema de vigilância, né? Quer dizer, a sua imagem virou dado. Exato. Né? E aí você tem que proteger esse dado também, porque alguém pode ir lá e atacar esse seu storage, né? Quer dizer... Temos a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, cibersegurança é um oceano de conversas, né? Sim. Então, de fato, todos os dispositivos, qualquer dispositivo, ele pode ser uma porta de entrada, né, de um ataque. Então, a Axis ela tem uma série de diretrizes de cibersegurança. Então, a gente consegue transformar esse dispositivo IoT num dispositivo seguro. Então, com firmware assinado, inicialização segura, você consegue colocar um certificado de segurança da sua empresa, né, dentro da câmera da Axis para gerar mais uma camada de proteção, além da criptografia, né, de ponto a ponto. Mas é um bom ponto que a gente... É um bom ponto, porque e a gente sempre veio, né, durante esses 20 anos de companhia, tentando trazer no portfólio da WDC coisas que tenham sinergia, né? Sim. Quer dizer, você às vezes fala, mas solar tem tudo a ver com tudo que a gente está falando, porque por causa dessa necessidade desses equipamentos terem maior eficiência energética, né? Então, é uma das coisas que a gente está super preocupado, né? Quanto mais, se fala em IoT, quanto mais devices você tem espalhado, mais energia elétrica você vai consumir. Perfeito. Então você tem que buscar sempre a preocupação de redução dessa energia gasta, né? Imagina um data center lá que tem N produtos lá dentro, refrigeração, mas tem câmeras, né? Voltei agora recentemente da China visitando data centers. E é fundamental, né? Quer dizer, se tem um lugar que tem que ter proteção, vigilância, segurança daqueles dados, né? Qualquer data center hoje tem que ter muita preocupação com isso, né? A ponto de ter data centers que tem uma câmera por rack. Uau. Então, assim, por quê? Porque adulterar um dado do cliente pode custar muito caro. Sem dúvida. Né? Então, esse tipo de coisa que a gente sempre procura dentro da WDC trazer em conjunto. Né? Desde os produtos de rede, né? Cabeamentos, suítes de alta performance. Né? Quanto mais performance tiver um suíte, melhor a imagem da câmera que você vai ter. Né? Eu lembro bem que acontecia isso também. O pessoal reclamava das câmeras IP, mas na realidade não era a câmera que estava... fazendo robotização, é que a rede era uma porcaria, né? Então, isso tudo é um aprendizado de infraestrutura. E a gente vem trazendo exatamente esses produtos para poder oferecer para o nosso integrador, né? Que é o nosso canal, uma solução quase one-stop shop. Né? A gente quer oferecer tudo que ele precisa para um projeto de vigilância, de segurança, com a melhor qualidade possível. E cada vez mais a gente vê uma interação, né, da equipe da WDC com a Axis e fazendo um cross, né? Então a gente tem diversos que a gente chama de Axis Day lá no Axis Experience Center, e a gente leva equipes de data center,
equipes de segurança cibernética, para de fato para a gente convergir onde a gente pode atacar em conjunto. E isso está tendo um sucesso magnífico, né? É o futuro também da gente conseguir cruzar essas informações, porque são clientes que muitas vezes não têm um olhar. O cliente às vezes de infraestrutura, ele faz o projeto e acaba deixando um cabo de rede pendurado para alguém ir lá e instalar a câmera. Então a gente, de fato, fazendo esse trabalho em conjunto, convergindo todas as tecnologias, todas as matérias, né? Todos os produtos que a gente consegue, soluções trazer em conjunto, é só evolução. É isso mesmo. Eu acho que esse é o ponto, né? A gente tem que ter esse olhar de segmento da indústria, né? Cada segmento da indústria tem a sua idiosincrasia, né? Que eu chamo. Quer dizer, você tem lá a educação, tem alguns requerimentos, transporte tem outros, né? A indústria tem outros. E é importante isso. Hoje a WDC está muito preocupada em passar para o mercado não só a visão de produto. Esse part number, esse produto, ou esse spec sheet, essa característica do produto, mas sim como é que a gente combina esses produtos para melhorar a oferta por segmento, por indústria. Né? Você não pode pegar o mesmo produto e achar que ele serve para tudo. Né? Mas muito bom. Renan, foi excelente esse papo aí. Obrigado. Putz, grilo, muito gostoso. Você tem que voltar aqui, hein? Você vai voltar aqui, meu. De portas, sempre que me convidarem, estarei. Vou chamar você aqui para bater um papo com a galera aqui. Show. Estamos chegando ao fim. Deixar você fazer o seu speech final aí para todos os nossos ouvintes e quem está nos assistindo também aí em vídeo. Por favor. Agradecer bastante essa janela de trazer conhecimento de um case super importante e emblemático, né? Particularmente para mim e para a Axis, né, como um todo. E convidar, né, deixar um convite aqui para vocês conhecerem todas as tecnologias que a Axis tem disponível no nosso centro de experiências. Então, estou totalmente aberto ali para a gente marcar reuniões, marcar apresentações. Aqui a gente fala que o Axis Experience Center é uma extensão dos nossos distribuidores, dos nossos parceiros, para de fato a gente bolar ideias dali e sair com projetos emblemáticos que nem o case de Alex, né? Então essa é a mensagem. A Axis ela trabalha bastante para criar um mundo mais inteligente e seguro e a gente vai seguir com isso, trazendo economia para os nossos clientes, otimização do processo e trabalhar lado a lado com vocês. Muito legal, Renan. Aproveitar então aqui, finalizando, nós vamos estar juntos, né, com a Axis na ISC, né, que acontece logo mais. Vai ser uma boa oportunidade para quem quiser conhecer um pouco mais dessa solução, do que a gente tem para cada vertical, né? É um momento sempre importante aí da indústria. Vamos estar junto lá, vamos estar com o stand, né? Tem tanto o stand da Axis quanto o stand da WDC. E eu agradeço mais uma vez a todos pela audiência, por estarem aí com a gente. Logitech, LG, Yamaha, Shure, mais uma vez obrigado por ter patrocinado esse ambiente aqui do WDC Talks. E eu espero você nos próximos episódios. Muito obrigado. Obrigado, Renan. Obrigado. E vamos nessa. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Muito obrigado.